A cirurgia bariátrica é considerada o procedimento cirúrgico mais efetivo em relação ao emagrecimento. Claro que mudança de estilo de vida é fundamental, porém vocês vão entender com mais detalhes, com bases científicas, sobre este procedimento. O primeiro ponto é que a primeira vez que ele foi feito foi em 1954. Significa que já há bastante tempo eles estão avaliando o mecanismo contra a obesidade e nós sabemos que a taxa de obesidade ela vem crescendo gradualmente, década após década, de forma pandêmica. Ou seja, em todo lugar do mundo você tem taxas crescentes dos indivíduos que moram na região com mais sobrepeso e com mais obesidade. No Brasil, por exemplo, entre 2006 e 2016, tivemos um crescimento de 60% dos indivíduos com obesidade. A cada 5 indivíduos que você encontra por aí, pode ser que um esteja com estado de obesidade. A cada 2 indivíduos que você encontre por aí, um está em estado de sobrepeso, fora aqueles indivíduos que estão dentro do peso, mas considerados obesos. Nós temos uma série de normativas, ou seja, referências de quem pode e quem não pode fazer a cirurgia bariátrica, cada vez mais flexíveis, ou seja, você encontra indivíduos com sobrepeso, mas com comorbidades como aumento de pressão arterial, alteração em relação à glicemia, na diabetes, por exemplo. Então, se você tem algumas complicações associadas a um sobrepeso, você já pode ser elegível para estar fazendo algum dos procedimentos. Tem os mais invasivos e normalmente considerados mais eficientes, como por exemplo o bypass, que é considerado o tratamento ouro, onde você tem uma cirurgia disruptiva, desabsortiva e também com redução em relação à cavidade que gera a absorção. Então ele faz tanto um corte muito expressivo, deixando uma porção muito pequena do seu estômago à disposição para digestão, e também faz a ligação já com uma outra região que não é a anatômica, já coloca a digestão mais para frente. E isso faz com que você sinta mais saciedade, porque primeiro que cabe menos alimentos dentro do compartimento do seu estômago, e segundo que essa mudança, onde você já faz uma ligação direta com o intestino delgado, você acaba tendo uma absorção comprometida. Um outro procedimento, que é o sleeve, que você só tem a parte restritiva, onde você tira aproximadamente 80% do seu estômago, principalmente aquela parte mais profunda, mais funda do seu estômago, que é a que mais produz grelina, que é o hormônio que estimula o seu apetite. Mas ela é uma cirurgia apenas restritiva e não desabsortiva, como é o caso da bypass também. Para vocês terem ideia do quanto isso impacta na condição de absorção de nutrientes, nós temos uma referência que a sleeve gera um comprometimento na absorção de 25% das proteínas que forem ingeridas e de 72% nas gorduras que forem ingeridas. Por isso que em muitos casos há uma necessidade de suplementação crônica, principalmente, por exemplo, de um fator chamado intrínseco, que é reduzido e que é o precursor da produção de cobalamina, que é a vitamina B12, importantíssima para que você evite, por exemplo, um quadro de anemia megaloblástica, que é um tipo de anemia que não é aquela mais conhecida, ferropriva, que é aquela que tem deficiência de ferro. Essa é por deficiência de vitamina B12. E só como complemento nós temos também um tipo de anemia que é por deficiência de ácido fólico. Como é que acontece o procedimento cirúrgico? Primeiro é bom de colocar que ele vem crescendo já ano após ano. No Brasil, por exemplo, em 1998, nós tínhamos 13 mil cirurgias acontecendo durante todo o ano. Já em 2008 nós tivemos 230 mil, é um crescimento assim muito expressivo. Significa que cada vez mais os médicos estão indicando e consequentemente a demanda por aumento de obesidade também vem crescendo. Tem um estudo que ele comparou 284 indivíduos pré-cirurgia, bem interessante. Ele avaliou qual que era a expectativa de perda de peso
desses indivíduos para eles ficarem felizes, né, para eles se sentirem realizados em relação a sonho, para eles se sentirem satisfeitos e para eles se sentirem insatisfeitos. E a expectativa é muito diferente da média da realidade de perda de peso, que era quase metade daquilo que eles tinham como expectativa de sonho, de uma realização muito expressiva. E o valor que eles consideraram desapontados ou insatisfeitos era provavelmente o valor que eles iriam conseguir com este procedimento. Então ele ajuda sim a fazer com que os indivíduos bariátricos tenham melhora em comorbidades, como foi citado, diabetes, pressão alta, alteração de colesterol, traz então uma condição metabólica muito positiva e também a condição de redução na absorção, e isso faz com que o indivíduo tenha muito mais facilidade e expectativa de perda de peso expressiva. Nós consideramos que a perda de 5% do peso já é uma perda clinicamente esperada de ser eficiente. E aí a expectativa é que os bariátricos percam 45% do peso excessivo deles. Isso é muito expressivo. A taxa de mortalidade é muito baixa, é de 0,1% dentro daqueles que realizam. As complicações graves, como por exemplo dificuldade na cicatrização ou mesmo embolia pulmonar, que pode acontecer, se vocês tiverem dúvida sobre a embolia, se aprofundem, mas é uma dificuldade de passagem do sangue por conta de uma obstrução, e isso pode gerar um acometimento bem grave, como é citado, mas acontece apenas em 5%, são muito raros, né? O procedimento cirúrgico, ele exige um dia basicamente de internação e já é muito estimulado a deambulação, que seria a caminhada após a cirurgia, para você evitar essa trombose citada, né? Então, consequentemente, você não se reduz significativamente esse risco de embolia pulmonar. É relevante também colocar mais conceitos técnicos em relação aos efeitos metabólicos da cirurgia bariátrica. Então, para você que vai fazer ou para você que é profissional, essa informação ela é bem interessante. Eu fiz aqui um resumo em relação aos hormônios que são mais secretados ou reduzidos através da conclusão deste procedimento cirúrgico. Por exemplo, o bypass, que é aquela cirurgia restritiva e desabsortiva, onde você deixa praticamente 50 ml de capacidade do seu estômago e faz com que ainda a ligação dele já seja na parte medial do seu intestino. Você vai ter uma produção aumentada de obstatina, que isso vai gerar mais saciedade, e uma redução do molitin, que seria também um peptídeo, que vai fazer com que o processo de liberação gastrointestinal seja mais reduzida e te gere por mais tempo saciedade. Já a sleeve, em relação ao estômago, lembrando que a sleeve é aquela que chamam de cirurgia de manga, que parece uma manguinha. Você mantém ainda a anatomia digestiva, só que você retira 80% do estômago para que você tenha uma saciedade antecipada e reduz também a produção do hormônio grelina, que é aquele que mais estimula o apetite. E aí, no estômago, você vai ter uma redução muito expressiva da grelina. Já no intestino, em relação ao sleeve, você vai ter um aumento de globulina similar ao glucagon, que é a GLP-1, que é um hormônio sacietogênico, assim como o polipeptídeo YY, que também é bem conhecido. Já na bypass, nós temos, além da GLP-1 e do PYY, que é o polipeptídeo Y, nós temos também outros hormônios que são sacietogênicos envolvidos. Então, em muitos casos, a sleeve acaba não sendo suficiente, porque ainda o apetite é muito acentuado e aquele indivíduo começa a comer mais do que precisa, tendo complicações como, por exemplo, a síndrome de Dumping, que é um refluxo induzido pela refeição chamada de hipertônica, normalmente pastosa ou líquida, muito rica em gordura e açúcar, como por exemplo uma mistura de abacate com açúcar. Todas essas informações são importantes de vocês terem antes de vocês realizarem os procedimentos, ou mesmo se vocês já realizaram, ou se vocês têm dúvidas para poderem atender pacientes com um pouco mais de informações sobre
um tema tão recorrente que é a cirurgia bariátrica. Muito importante de estimular a redução do fumo por conta dessa embolia pulmonar, que pode ser um fator de risco, assim também como o uso dos anticoncepcionais. Normalmente eles são indicados a serem restringidos no período próximo à cirurgia. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre o tema, não deixem de esclarecer, coloquem aqui nos comentários para que a gente possa dar sequência nesse papo. É importante de entender qual que é a estratégia dietética que deve ser feita, quais são as medicações associadas, quais são as mudanças de estilo de vida que devem ser feitas também para que você consiga uma redução de peso da forma mais saudável possível, quais são os suplementos, né, que normalmente são realmente utilizados e trazem benefícios significativos. Se vocês quiserem saber mais sobre esses temas, deixem nos comentários que a gente grava uma continuação dessa abordagem e aí direcionando mais para a parte prática. Essa foi uma introdução teórica, trazendo um pouco da história, um pouco dos procedimentos e um pouco dos efeitos metabólicos conquistados. Se você gostou, não deixe de curtir, também ative o sininho, toda semana nós temos pelo menos um novo vídeo para poder oferecer a você. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe com outras pessoas este e outros vídeos que aqui estão disponíveis. Foi um prazer, muito obrigado, valeu!